Mulheres na política brasileira. Reflexões sobre gênero e democracia intrapartidária. É o título do livro da nossa dialogadora de hoje. Ela é advogada, ela é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e tem especialização em marketing político e eleitoral na PUC de São Paulo. E é uma feminista, é uma advogada que tem inclusive um escritório especializado em advogar para as mulheres, para as causas das mulheres, em assédios, feminicídio, enfim, qualquer tipo de tema ou de questão jurídica relacionada à figura feminina. É um escritório em direito das mulheres. E é com ela o nosso diálogo de hoje. A autora deste livro é ela, Catarina Brasil. Está aqui ela. Catarina, que bom que você está aqui, hein? Ai, Ricardo, obrigada. Para mim, eu estava até nervosa antes de entrar aqui para te encontrar, porque muita ansiedade mesmo para estar aqui com você. Olha, eu comecei apresentando você como autora deste livro. Embora ela tenha aqui outros objetos, me trouxe um leão, me trouxe microfone, me trouxe CDs, me trouxe cadernetas e canetas. Então, tudo isso, os objetos vão pautando, vão ensejando o nosso encontro. Mas o primeiro deles me pareceu mais pertinente começar com este livro, o livro da Catarina Brasil, que se chama Mulheres na Política Brasileira, Reflexões sobre Gênero e Democracia Intrapartidária. Explique-se. Por que esse tema, o que é isso, qual é o seu viés de abordagem sobre esse tema, enfim. Olha, o livro é produto, na verdade, de várias interrogações enquanto pesquisadora, estudiosa, mas também enquanto mulher, né? Eu comecei a me questionar. E à medida que eu me questionava também a sociedade na qual eu estava inserida. E aí comecei a me preocupar, né, com o fato de entender, afinal de contas, por que o Brasil estava tão na lanterna no cenário internacional no que diz respeito à presença e à participação política das mulheres. Então, Ricardo, foi um misto de que, à medida que eu me interrogava sobre essa problemática, eu também comecei a me interrogar enquanto mulher. Então, o feminismo entra aí também, dando um contributo, né? Servindo como umas lentes, assim, que me colocaram, assim, eu diria, mais centrada, né? Enquanto mulher nessa sociedade. E aí veio a ideia de pensar essa problemática, de me debruçar sobre esse problema, entender, afinal de contas, se aquilo que o senso comum dizia a respeito das mulheres, de que nós não tínhamos ambição para a política, de que os partidos políticos eram ambientes machistas, de que partido político tinha dono, de que eram espaços oligárquicos. Eu comecei a me questionar diante desses cenários todos, né? Dessas coisas do senso comum, e aí me tomei, enquanto pesquisadora, para me debruçar sobre essas questões. O seu mestrado é sobre esse tema? O mestrado em Direito Constitucional, relacionando o papel da mulher na nossa Constituição? Exatamente, foi lá que eu entendi que a pesquisa ia estar direcionada para essa temática, que eu ia investigar essa problemática. E nos partidos há, inclusive, uma cota para candidatas, não há? E há dribles disso, há utilizações... Burla, né? Uma burlando a lei das cotas, da qualificação da mulher e da quantificação da mulher como candidata em cada eleição. É uma questão muito espinhosa, muito complexa, essa questão das cotas de candidatura, né? Na verdade, esse debate sobre ações afirmativas acabou decorrendo da baixa presença das mulheres, do fato do Brasil, se você olhar, Ricardo, no cenário internacional, o Brasil ele só ganha de dos países árabes, de países que não têm nenhum histórico de política afirmativa para as mulheres. Então, é uma coisa assim, é esdrúxula quando a gente olha o Brasil no cenário internacional. Então, esse movimento de criação de cotas, de ações afirmativas dentro dos partidos políticos, começa nos anos 90, a questão das cotas. Então, é uma questão espinhosa e complexa, por quê? Porque os partidos políticos são estruturas tão, eu diria, arcaicas, que é muito difícil.
onde há tanta concentração histórica do poder, que é muito difícil que esses novos ventos, que essas ações afirmativas, elas consigam atingir o seu êxito, o seu objetivo. E é tanto que a gente está, até hoje, tentando implementar as cotas de uma forma verdadeira, né? Porque a gente tem esse percentual de 30% que, como você bem apontou, sempre houve uma burla, né? Os partidos... Quer dizer, os caras colocam as mulheres, mas não se empenham na eleição dessas mulheres, nas campanhas dessas mulheres. Exatamente. Apenas colocam o nome de mulheres, completam aqueles 30% para cumprir a lei. Exatamente. Mas, na verdade, não se empenham. Exatamente. Né? Uma espécie de laranja, não sei se a palavra seria essa. Enfim, uma candidatura fictícia. Fictícia, uma candidatura fantasma. No qual muitas mulheres, né, o TSE, quando investigou essas candidaturas, esses casos, encontrou que muitas dessas mulheres sequer sabiam que eram candidatas. Chegavam lá no partido e olhava lá no átrio do partido, da sede do partido, o nome, e elas sequer sabiam que o nome delas estava à disposição do partido. Eu vou ler aqui alguns itens, alguns capítulos, digamos, os títulos, para que vocês estejam os temas que povoam a cabeça da nossa dialogadora de hoje. Olha aqui, análise teórica do fenômeno partidário, discriminação de gênero, feminismo como movimento sociopolítico e suas contribuições teóricas sobre o tema, o patriarcado e a exclusão das mulheres dos espaços de poder, no Brasil colônia, no Brasil imperial, no Brasil república. Quer dizer, é todo um recorte, sobretudo se a gente considerar, por exemplo, que agora nós estamos num momento histórico, agora em 2022, estamos na comemoração, acho que, do 90 anos, não é, das sufragistas, e que começou no Nordeste, né? Foi uma mulher, a primeira mulher, a primeira conquista, a primeira votante, né? Mulher. E a primeira candidata, uma prefeita no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um estado bem de vanguardista, né? Nesse sentido. Na questão dos direitos das mulheres, com grandes mulheres, a primeira eleitora. A primeira eleitora, essa palavra, mais do que Mossoró. Mossoró. Então, assim, mesmo e a primeira antes... prefeita. Isso, mesmo antes da conquista do voto estar em uma Constituição. Exato. Né? Essas mulheres já estavam votando, ainda que com autorização da Justiça. E o que você acha que é o que constitui o olhar feminino na política? Por que não só por uma questão de isonomia, de representação, mas do ponto de vista conceitual mesmo, o que o olhar da mulher faria diferença, em que ele faria diferença na política? Porque nós somos perpassadas historicamente por muitas opressões. As nossas questões, os nossos problemas enquanto mulheres dentro dessa sociedade patriarcal, há um conflito. Né? Não é que seja um conflito com os homens, mas é um conflito com essa sociedade patriarcal, machista, excludente. Às vezes misógina, né? Bastante misógina. Bastante misógina. Né? Inclusive, as mulheres também, nós fomos socializadas nessa sociedade, a gente também reproduz essa misoginia, esse machismo nas nossas falas. Né? Então, são vários conflitos. Então, por que é importante ter mulheres nos representando? Para que a gente se desafie nessas questões, para que estejamos os nossos problemas, por exemplo, a questão da violência contra as mulheres. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Né? Os índices de feminicídio são altíssimos. Então, a gente morre simplesmente por ser mulher, por ter esse gênero. Então, a gente é vulnerável, é por isso que é importante ter mulheres representantes políticas lá no Congresso, que é o espaço onde se elabora as leis, onde há a promoção de políticas públicas. É um espaço de poder. Sobretudo porque a mulher já está no espaço, já saiu há muito tempo do espaço doméstico, né? Ela hoje ocupa, digamos, 3, 4 expedientes na vida. Ela já está na vida pública no sentido do trabalho. Ela é uma trabalhadora, não é? Ela não está mais confinada ao espaço doméstico, digamos. Eu diria que esse ainda é um problema. Ainda é um passo a ser dado de forma mais segura. Eu acho que a reclusão, inclusive, a vida privada e o entendimento simbólico de que são tarefas que nos competem e que, se a gente não executá-las, significa que muitas vezes a gente não ama, por exemplo, os nossos parceiros, os nossos filhos. Essa ideia de cuidados, com essa ideia de amor, coloca a mulher muito na pia,
né? Então, eu reclusa no lar. E ainda que, historicamente, a gente tenha dado passos importantes... no sentido da vida pública. No sentido da vida pública, a gente também tem a dupla, a tripla jornada dentro de disso casa. Que eu referi. A isso que eu também referi. Mulheres chefes de famílias que ainda têm uma desigualdade salarial. Veja, são desigualdades entre as próprias mulheres, né? As mulheres privilegiadas. Mulheres provedoras, não é? Sem homens, inclusive. Exatamente. Milhares de famílias no Brasil. Isso. E essas mulheres muito responsáveis a essa questão dos cuidados. A gente viu isso muito na pandemia. A pandemia deixou isso muito exposto. As enfermeiras, quem é que estava na linha de frente? Eram mulheres, era ou não era? Mulheres. E os cuidados de prover tudo isso dentro de casa também sempre ficou a cargo, historicamente, das mulheres. Então, quando a gente fala de ir e desejar poder, sair e romper com essas estruturas, com esses papéis de gênero e ir realmente para um campo institucional e político, desejar poder, acaba sendo um desafio imenso para muitas mulheres. O que eu quis dizer é do sentido de que a mulher já é preciso essa conquista de representatividade nos congressos, né, nas câmeras, como vereadoras, etc. Deve ser uma extensão do trabalho em que ela já faz, porque ela também não está mais só confinada ao trabalho doméstico. Ela tem dupla, tripla jornada. Ela já está no movimento. Ela é bancária, ela é engenheira, ela é doméstica, trabalhadora doméstica, não é? E há é um direito, seria, uma extensão. Não, eu entendo o que você está falando. Eu acho que é o seguinte, a gente enfrenta uma outra questão sinuosa, que é a seguinte: esse trabalho devia ser remunerado. Ele não é socializado, não é valorizado e ele não é remunerado. Em alguns lugares já é. Por exemplo, na Argentina, uma mulher doméstica que trabalha, digamos, para a sua família, para os seus filhos, e tem essa coisa arquetipicamente não, de forma estereotipada ligada à mulher, esse trabalho já é remunerado. Fora do Brasil... Para considerar, por exemplo, a aposentadoria. Claro, fora do Brasil, essas profissões, esses trabalhos, serviços em geral, é muito bem remunerado, é muito valorizado. E é tanto que a cultura, por exemplo, norte-americana é outra, né? De valorizar muito esse serviço. Então, lá se paga muito bem ou não se tem esse tipo de trabalho. Então, é uma questão de cultura. Tem seu lado bom e tem seu lado ruim também. Até porque ela, quando está cuidando, uma mulher, quando está cuidando dos seus filhos, da sua casa, não está prestando apenas um serviço para ela ou para a família dela. Está prestando um serviço ao Estado. Não é? Está cuidando de cidadãos, está formando cidadãos, com certeza, não é? No seu universo. Ela está criando esses filhos e essas filhas que vão ser utilizados como mão de obra para esse mercado, para o mercado. Então, não é um trabalho, a mulher está ganhando dinheiro para cuidar dos filhos dela. Ela está cuidando de um patrimônio que é do Estado, né? De inserção social. Essa é uma visão até marxista, né? De crítica ao capitalismo, que você coloca aqui, né? O velho Marx. Mas, olha, já que estamos falando do livro, eu estou vendo que tem outro livro ali, com a Catarina Brasil. Não é meu, mas é de uma autora muito importante para mim. E por que você trouxe para Marilena Chaui? Então... Contra a servidão voluntária, eu acho que veio a propósito. Servidão voluntária. Então, Ricardo, foi um conceito de várias palestras e de livros dela. Eu acho que essa Catarina que produz essa obra Mulheres na Política só foi possível porque eu tive esse contato com a professora Marilena Chaui, né? Tá junto. Tá abraçado. Tá junto, assim. Tá abraçado. Literalmente. Por quê? Qual é a ligação, então, entre o pensamento da Marilena Chaui e da Catarina Brasil? Sobretudo no que se concerne à expressão servidão voluntária. Eu assisti uma palestra dessa grande intelectual e desde o dia que eu vi ela citando Etienne de La Boétie nesse clássico discurso contra a servidão voluntária, eu não sei se é uma epifania ou se é transcender, sabe, Ricardo? Eu não sei bem. Depois você pode até me dizer o que foi isso. Mas foi um momento de encontro que eu disse, nossa, eu acho que já não sou mais a mesma. E aí foi quando eu comecei a questionar uma série de coisas na minha vida e entender que esse discurso fazia muito sentido. E o quanto que, se o tirano existe, ele é um discurso que fala sobre isso. Quanto a essa servidão, é a gente que dá os nossos braços, as nossas pernas, o nosso coração ao tirano, qualquer que seja ele, ou um sintoma, ou um problema, ou uma questão central da nossa existência humana.
Então, eu me vi um pouco serva de problemas e de questões e não entendi que eu tinha uma postura de potência no meio disso. Então, quando eu encontro a obra, a professora Marilena Chaui, eu encontro uma potência humana que nem eu sabia que existia em mim. A servidão é voluntária porque há desejo de servir. Há desejo de servir porque há desejo de poder. E há desejo de poder porque a tirania habita cada um de nós e institui uma sociedade tirânica. Exatamente. Isso serve para você pensar e imaginar várias e várias questões, né? No caso, eu também imaginava a minha própria vida. Eu sempre faço esse movimento de imaginar essa sociedade tirânica, mas também imaginar a minha vida e as minhas questões dentro desses códigos, onde eu exerço a tirania, onde eu também sou serva dessa mesma tirania que eu exerço. Pois é, e o curioso é exatamente isso, na análise que ela faz do filósofo, não é? É de que nós, ao alimentar o poder do tirano ou das tiranias, nós estamos alimentando o nosso desejo próprio, consciente ou inconsciente de poder e de dominar, poder, de ser tirânicos também. Acima de tudo, é um convite à reflexão sobre essas formas de buscar uma liberdade, uma transcendência no meio disso, dessa Por isso tensão. que a servidão é voluntária, ela não é obrigatória. É porque ela nos satisfaz um desejo, né? Ela nos contenta. E também tem uma outra parte que é você dar esse poder ao outro também, na condição de servo. Quando você se está na condição de servo ou de serva, é porque você deu esse poder para alguém, né? Então, é um movimento de se questionar. Ora eu sou tirano, ora eu sou serva. E ver esses papéis aí na sua vida e também na sociedade. Também há uma crítica política aí. Uhum. Muito interessante. E o fato de delegar o poder ao outro, há uma isenção aí subreptícia, dizer, eu estou dando, mas eu não sou responsável pelo poder que exerço. Há uma alienação nisso. Uma Se alienação. você dá e não sabe de forma consciente o que está em jogo ali, o que você está dando para esse tirano, para esse Estado, para esse poderoso, enfim. Qual seja... Você se isenta um pouco, né? Ou se aliena. Ou você se aliena ou você dá de forma consciente, sabendo o preço que você vai pagar. Porque isso é tudo sistêmico, não é? É sistêmico. É sistêmico, é um sistema. É sistêmico, é isso. Não é questão pessoal. Quer dizer... E é por isso que é tão interessante, porque é sistêmico. Né? Não é? É mentalidade, é temporalidade. Muito bem. Você trouxe, então, para pautar esse... Você trouxe um livro para pautar esse tema da servidão voluntária? Não. Ou tem outro? Não, outro tema implícito aqui? Não, eu trouxe para dizer o seguinte. Ela foi tão importante e eu vi ela muito distante. Algo assim, Ricardo, como se... nossa, a Marilena é um ser quase... né? E, recentemente, eu fui convidada para um jantar de uma amiga paulista, e que a Marilena Chaui estava na casa dessa amiga nesse mesmo jantar. Então, foi um momento em que eu pude dizer para ela, olhando nos olhos dela, sabe, daquela mulher que tanto eu admiro, que tanto foi importante para mim enquanto mulher, que realmente deixou sua marca enquanto intelectual, que tocou fundo. Eu pude olhar nos olhos dela e dizer tudo isso para ela. Então, assim, foi um momento de glória mesmo, assim, que não dá para explicar. E aí a gente foi conversando e eu fui contando para ela as entrevistas dela, que eu assistia, as questões. E ela foi também dialogando, trazendo. Também teve um momento muito interessante em que eram várias mulheres, assim, importantes nesse encontro, nesse jantar, que construíram a história política brasileira. Mulheres que realmente foram importantes para a história política brasileira. Elas estavam todas lá. É verdade que nesse jantar estava Dilma Rousseff? Estava Dilma Rousseff, estava Luiz Erundina, Amelinha Telles, Eleonora Mennicucci. E eu ali, né? No meio dessas mulheres todas. Então, foi um momento, assim, que não dá. Só vindo num programa aqui como o seu para poder dividir esse momento, sabe? Que coisa linda. Nossa, digna Rousseff, que eu chamo. Não é nem Dilma Rousseff, é digna Rousseff. Olha, ouvir essas mulheres, poder dizer para Marilena, uma intelectual desse quilate, o quanto ela foi importante para mim, olhar nos olhos dela. E, sabe, falando das entrevistas mesmo, quando ela lançou Nervura do Real... Ela foi ao programa do Jô Soares e eu lembrava tudo e ela também foi trazendo essa troca. De repente, a gente estava muito próximo ali. Então, é meio louco, Ricardo, você vê alguém que era tão
que é tão especial para você, que é tão potente, ali perto de você, numa relação de horizontalidade imensa. Alguns aspectos do sumário do livro da Marilena Chaui. Fundamentos teológicos, é isso mesmo, jurídicos da escravidão como servidão voluntária. Introdução ao direito à preguiça, filosofia como modo de vida e de pensar. E eu estava aqui pensando o seguinte, que essa servidão, a gente sempre associa a palavra servidão a uma certa consciência da opressão. O servo como consciente de uma opressão sob comando de outrem. E, no entanto, o mais perigoso, me parece, é que, e está no livro, pelo menos nas entrevistas que ela deu sobre esse tema, é de que a servidão não necessariamente é reconhecível nela a opressão explícita. Você naturalmente se torna um servil e aquilo não te dói. Depois é que você tem um start de consciência para dizer, peraí, eu estou servindo o meu próprio desejo e ao desejo de um sistema que eu estou mantendo. É exatamente isso. E no meio disso, encontrar uma potência, né? Capaz de reagir a isso. Para romper. Que é o que você está procurando. Eu acho é a sua busca permanente. A busca da nossa dialogadora de hoje, que é ela, Catarina Brasil, advogada, especialista em direitos das mulheres. Ela, inclusive, é diretora, criadora de um escritório em direito das mulheres. É uma advogada feminista, que tem especialização na PUC de São Paulo sobre marketing político e eleitoral e mestrado em Direito Constitucional. E ela me trouxe o quê? O que você quer colocar em cena? Não me diga que é Milton Nascimento. Milton Nascimento. Tem tudo a ver? Eu acho que tem tudo a ver. Todo artista tem de ir onde o povo está? Mas não para deixar o povo onde o povo está. Nem para nos deixar onde nós estamos. Tem que mexer todas as estruturas tirar de outros lugares. Será? Ela me trouxe livro e agora me apresenta Milton Nascimento. Será que tem aí os bailes da vida, hein? Se não tiver, já estou vendo o microfone e vou dizer, canta, Catarina. Já que não tem Milton, será que tem? Vamos cantar. Põe aí o microfone. Faz de conta que você está com o microfone. Põe aí o objeto que ela trouxe. Ricardo. Eu sei que você canta. Difícil lembrar a letra. Foi nos bailes da vida, a alma em troca de pão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se for assim, assim será. Na boleia de caminhão. Assim, com a alma encharcada, a alma repleta de chão. Era. Lindo, Milton Nascimento. Por que você trouxe? E será que foi lembrar os bailes da vida? Eu acho que é interessante a gente falar do Milton Nascimento pela carga histórica que ele tem, né? E a música dele é uma arte. Também quando ele canta aquela música, Amor de Índio, sempre foi uma música que me tocou muito, na voz dele. É uma música do Beto Guedes, mas que ele trata também. Como é? Gente, eu tá dando branco aqui, Tem Ricardo. Microfone, tá aí? E o microfone me dá um branco. Gente, esqueci a música, a letra aqui. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas. Com todo cuidado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Todo viver ao teu lado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Enquanto a chama bater, todo dia te ver passar. Todo amor é sagrado. Eu acho que coisa linda, todo amor é sagrado, todo o fruto do trabalho é sagrado. Eu acho que ele fala sobre a gente ter imaginação no dia a dia, para entender que o sagrado está nessas pequenas coisas, né, do dia a dia. É muito linda essa música. E ele canta com muita alma essa música, por isso que eu lembrei de trazer. Não, e tem a ver com você, as defesas dessa sacralidade das coisas, entre aspas, profanas, do dia a dia, não é? Do trabalho, fruto do trabalho. Enfim, eu estou me lembrando aqui da Elis Regina, que um dia pediram que ela dissesse, que ela falasse sobre o Milton, e ela disse uma frase tão linda que eu acho que você concorda com ela, que diz o seguinte: o Milton, você diz assim, Milton Nascimento, se Deus cantasse, teria a voz de Milton Nascimento.
Nossa, eu não tenho dúvidas disso. Eu lembro dessa declaração da Elis Regina e é incrível, porque realmente eu acho esse músico o músico mais potente que a gente tem, né? É uma entidade mesmo, Milton Nascimento. Não dá para explicar a potência dele. E por coincidência você me trouxe também algo relacionado à nossa Elis. Olha aí, olha aqui, falso brilhante, falso brilhante. É um tema também para a gente continuar no nosso diálogo, no próximo segmento do meu encontro tão bonito, tão sensível e tão politicamente correto no sentido das ideias de construção coletiva do papel da mulher na sociedade brasileira, com a advogada Catarina Brasil. A dialogadora de hoje é autora deste livro, Mulheres na Política Brasileira. Reflexões sobre gênero e democracia intrapartidária. Ela é advogada, ela tem mestrado em Direito Constitucional pela Unifor e ela se chama Catarina Brasil, que também é cantora. No segmento passado, no segmento anterior, ela cantou Milton Nascimento, 2 músicas, O Baile da Vida e O Dia de Índio, não é isso? Não. Amor de Índio. Amor de Índio. Tudo que move é sagrado. E eu estou aqui com um CD, ela me trouxe, sabe que os objetos que o convidado traz vão pautando, vão ensejando temas para o encontro. E vejam vocês como este objeto que eu vou apresentar, que foi ela que me trouxe, tem tudo a ver com o CD da Elis, da qual nós falamos aqui, e com o Milton Nascimento. É um microfone. É um microfone. É um microfone. Um microfone antigo, como se fosse da Ceará Rádio Clube dos anos 30. Microfone antigão. É. Alô, alô, por que você trouxe microfone, Catarina Brasil? Olha, o microfone é porque desde criança eu ficava na frente do espelho falando. Queria ser apresentadora. Sabe, era meu sonho, Ricardo, ser apresentadora de TV e eu cantava também, era cantora, era apresentadora, era tudo assim. Então, peraí, então eu vou fazer o sonho dela. Põe aqui o microfone, você vai falar para a câmera, vai anunciar o seguinte: a música que eu trouxe para você é uma música que tem tudo a ver com o feminismo e com arte, porque é a música com a cantora Alcione. Então eu queria que você, com o microfone, virasse uma apresentadora do programa Diálogo, por favor. Tá, e eu vou apresentar o quê? Sim, você vai apresentar a música, vai pedir a música, vamos apresentar agora a música, tal, assim, assim. Como é que é o nome da música que você quer que eu apresente? É só a Alcione? É, uma música que tem tema do feminismo, Alcione, com os senhores. Aí vai. Eu quero fazer surpresa, Tá. pra você não saber qual é a música. E hoje o programa Diálogos recebe uma grande cantora, uma grande artista brasileira, que é a nossa querida Alcione. E hoje ela vai cantar aqui uma música que é um hino do feminismo. Alcione, seja muito bem-vinda ao Diálogos. Se me bater, vai se arrepender. Eu tenho cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Sou brasileira guerreira, não tô... Maria da Penha, a música. Pague pra ver, porque Olha, eu não vai conhecia essa ficar música. quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa da dona Maria da Penha, você não escapa. O Exatamente. bicho pegou, não tem mais a banca Não tem classe a banca de dar cesta básica, amor. tá na tranca. Vacilou, tá na tranca. Respeito afinal, Respeito, afinal, é bom e eu gosto, É saia bom. do meu pé. sai do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu Ou eu te mané. mando a lei na lata, seu mané. Aumenta. Bater em mulher É onda de otário. é onda de otário. Não gosta do artigo, meu bem. Não gosta do artigo, meu bem? Do armário. Sai de lado do armário. Não vem que eu não sou mulher de ficar escutando esculacho. Aqui o buraco é mais Aqui o buraco é mais embaixo. É a música sobre a Lei Maria da Penha. Tem tudo a ver com a nossa dialogadora, não é? Porque é lei, é sobre o feminismo, é proteção da mulher. E eu queria que falasse disto. Ah, olha, com o maior prazer. Eu acho que a minha vida foi assim. Eu fui me questionando, como eu falei aqui, questionando a minha própria realidade. Veio a ideia de estudar o livro e veio a questão do feminismo. E aí eu fiquei num dilema. Eu tive algumas crises assim com o direito, com as questões jurídicas, com o sistema de justiça. E aí, Ricardo, veio um chamado, né? Eu disse um belo dia para mim, não, eu acho que tem muita mulher sofrendo violência e essa violência está um problema endêmico mesmo, pandêmico, e eu
eu quero dar a minha contribuição, quero que os meus estudos de gênero sirvam para devolver para essas mulheres, para essa sociedade, para ajudar a construir tanto um judiciário como um sistema de justiça menos revitimizante para essas mulheres. Porque é muito difícil você lidar com mulheres que sofrem violência, que estão ali diante de um transtorno psíquico causado Por relações tóxicas, né? Por relações tóxicas que estão ali dentro de uma escalada que vai só aumentando ao longo da vida. Mulheres que muitas vezes não têm rede de apoio, que não têm condições materiais, que não têm autonomia nem financeira nem intelectual para romper o ciclo da violência. Pode botar um pouquinho mais? Você conhecia essa música? Não conhecia. Chama-se essa Maria música. da Penha. Eu tinha que vir hoje para conhecer essa música. Conheci. Só tem uma restrição que eu faço à música. Quando ela diz assim, se você não gosta do artigo, cara, sai de dentro do armário. Esse negócio de violência não tá com nada mesmo, sabe? Comigo não, violão. Comigo não, violão. Na cara que mamãe beijou. Na cara que mamãe beijou, você não bota a mão. Se tentar me bater, vai se arrepender. Eu acho que ela usa os próprios elementos da cultura para fazer essa crítica. Eu tenho um cabelo na venta e o que venta lá, venta cá. Não pague pra ver. Não pague pra ver. Vai ficar quente a chapa. Você não vai ter sossego na vida. Você não vai ter sossego se me der um tapa. Da Dona Maria da Penha, você não escapa. O bicho pegou. Sabe por que eu discordei? Vai. De dar cesta básica. Que antigamente era assim, né? Dar cesta básica. Respeito afinal. É bom e eu gosto, saia do meu pé. Ou eu te mando a lei na lata, seu Eu te mando a lei na lata, seu mané. Bater em mulher. Bater em mulher É onda de otário. é onda de otário. Não gosta do artigo, meu Não bem? gosta do artigo, meu bem? Sai logo do armário. Sai logo do armário. Por que eu discordei? Porque fica associando a quem sai do armário, né? A quem está um homossexual enrustido, Isso. como se ele fosse necessariamente misógino ou não gostasse de mulher. Eu sei, o sentido do poeta eu entendo, no sentido de que, do ponto de vista sexual, não seria parceira para ele. Como Mas se ela eu acho que estivesse fica, ofendendo ela como se ela também, estivesse né? ofendendo as e pessoas. utilizando também um outro grupo E outro vulnerável, grupo, um outro verdade. vulnerável, que são as mulheres, que são os homossexuais, não é? Não necessariamente porque alguém, né, Eu acho não que gosta vale de a mulher, crítica. vai bater em mulher porque não saiu do armário. Eu né? acho que a música associa é boa. a violência a uma coisa de um outro gênero. É verdade. De outra preferência, não, de uma outra orientação sexual. Você os acaba homossexuais. ofendendo e fazendo um pouco o que essa cultura machista faz, né? Quer colocar o direito à sexualidade das pessoas como um xingamento, Exato. como uma chacota. E associando a homossexualidade A chacota. A chacota e a uma militância contra as mulheres. Exato. O que não é verdade, não é? Não é verdade, não corresponde à verdade. Os homossexuais são amigos de mulheres, têm amigas, né? Não são necessariamente misóginos, né? Ou contra as mulheres. Pelo contrário, se associam à luta. Aqueles de cabeça aberta compreendem, né? Eu acho que vale são a crítica parceiros. à música. Vale uma crítica Aliás, à música. é sempre importante a gente não perder essa capacidade de criticar também o próprio movimento feminista, as nossas próprias... É só esse trechinho que eu fico incomodado, desde o dia que eu vi. Mas eu entendo o que o poeta quer dizer. Ele quer dizer, bom, se você não gosta de mulher, cara, tá batendo em mulher, então sai do armário. Mas, no sentido geral, me pareceu algo que associa a homossexualidade a uma violência que não corresponde ao real, não é? Contra a mulher. E nem contra ninguém, o fato de ser homossexual. Mas, enfim, eu trouxe isso, trouxe outra, mas vou mostrar depois. Uma outra música que também tem a ver com... Eu me lembrei dela quando me lembrei de Catarina Brasil, a nossa dialogadora de hoje, que me trouxe um leão. É isso? Um leão. Por que essa moça... Será que é uma leoa? É um arquétipo. Olha que eu estou olhando aqui, eu acho que é uma... Mas a leoa não tem, como é que chama? Juba, né? A leoa não tem juba. A leoa não tem juba. Então eu acho que Mas é leão. todo leonino tem juba, de Mas alguma todo forma. leonino tem juba. Uma juba simbólica. E a nossa dialogadora de hoje é uma delas, é uma leonina. Será que foi por isso que ela trouxe? Com certeza, Ricardo. Eu sou muito leonina e eu tinha que trazer, quando eu vim, sabia que tinha que escolher os objetos, eu tinha que trazer o leão como arquétipo para a gente falar um pouco sobre minha história mesmo. Arquétipo de quê?
O que o leão representa para você? Eu acho que o leão, ser leonino, na verdade, representa muito para mim, né? Representa um momento de autoconhecimento também, de me enxergar assim um pouco leonina demais, sabe? Fazer meu mapa astral, ficar um pouco mais ligada nessa coisa mais esotérica, mais mística. E o que é ser leonina demais? Eu acho que tem umas coisas que só leonino sabe, que leonino entende o outro. Por exemplo, depois de descobrir que o Barack Obama é leonino, a Bruna Marquezine é leonina, a Madonna é leonino, fica muito fácil entender esse movimento do que é como se um leonino entendesse o outro, reconhecesse as questões do outro. Por exemplo, o Barack Obama tem uma questão interessante, que a própria Michelle Obama, a esposa dele, fala que quando eles ainda eram colegas de trabalho, ela era chefe dele, ele era super assim, já era super vanguardista e não tinha tempo ruim para ele, realmente. Então, tem um momento que ela olha para ele e diz assim, negrinho metido esse, porque ela achava que ele ia mesmo, ele vai, né? Então, leonino, a gente tem isso, entendeu? Que o Barack Obama tem, que eu vejo muito na Madonna, essa coisa de causar, sabe? De ir mesmo, assim, é uma coisa que a gente tem. Eu acho que é um magnetismo mesmo, uma coisa que não dá para explicar, a não ser... Eu encontrei explicação aí. Essa coisa de ter que reinar, de sentir um reino, de sentir que o reino está meio ameaçado e que você precisa proteger a ordem natural das coisas. É preciso ser leonino para sentir isso. Para poder entender. Eu estou me lembrando aqui, eu acho que tem a ver com Michelle e Obama e tem a ver com Clinton e a Hillary Clinton. Hillary Clinton, o nome dele. Que dizem que foi ela que disse para ele, ou foi a Michelle que disse para o Obama. Se encontra com alguém que é um frentista de posto de gasolina e ela diz, foi meu colega esse menino, tá vendo? Aí o Obama diz, pois é, se eu tivesse... você não tivesse me conhecido, hoje você não seria a primeira-dama, seria a primeira-dama, talvez namorada de um frentista, algo assim, né? E que ela teria respondido, Leonina, teria respondido, não, é o contrário, se eu tivesse casado com ele, hoje ele não seria frentista, seria presidente da República. Exatamente. Dos Estados Unidos. Exatamente. É mais ou menos assim a história, né? É um ego, né? Ele dizer isso, né? Você estaria casado com um frentista. A gente tem um egozinho aí, entendeu? Tem uma juba meio poderosa. E aí, assim. dentro da sua fala, também tem outra coisa que podíamos até trazer aqui para a geração de negrinho. Só uma negra pode, de forma carinhosa, ocupar esse lugar de fala e brincar com o seu... né? Eu não isso, sei. Em outro contexto, isso pode ser perigoso. Isso está na arte, está né? no filme. Tá no filme. Eu só estou transpondo para cá. Também uma certa desqualificação do frentista, né? Como se o frentista valesse menos do que o presidente da República. Está tão difícil a gente... Porque a linguagem, a gente falar de determinadas coisas, porque a linguagem reflete o nosso patriarcado, os nossos preconceitos, não é? É uma violência simbólica. A gente está todo o tempo... Precisa reconstituir a semântica. Atualizando essa violência. Eu acho que é o que o Bourdieu fala. A gente está sempre chancelando essa violência simbólica. Mesmo sem saber. Se a gente se a gente não traz para a consciência, não dialoga, não entra o momento da reflexão, a gente tende a reproduzir essa violência que já que simbólica. você queria ser, e de forma, em certo sentido, uma comunicadora, eu me justifico dizendo que eu tenho sempre essa preocupação, porque acho que o papel da comunicação é exatamente tentar ser sensível a essas mudanças, a ter esses cuidados, sobretudo com a linguagem, com a palavra, não é? É verdade, é verdade. Tem um trabalho educacional, educativo, que é implícita na nossa comunicação, que está implícita no nosso papel, na nossa missão de comunicador. Mas, olha, antes do objeto surpresa, eu trouxe um para ela, que vai causar polêmica, viu? E ela trouxe um para mim. Nós não sabemos, nem eu sei o dela, nem ela sabe o meu. Mas estou vendo que o último, antes do objeto surpresa, a ser apresentado, é uma caneta com uma caderneta. Eu ando em todo lugar. Eu ando com isso em todo. Não admitiu, então, por enquanto, a caderneta virtual?
Não. Eu resisto. Outra característica dos leoninos, a gente resiste. Das anta. Você a gente resiste das antigas. às coisas digitais, ao mundo moderno. Não sei, é uma característica. Dizem que a gente resiste à tecnologia. E será que eu posso ler o que está aqui? Não, tem que ter não cuidado. Posso? Melhor não, né? Tem uns insights aí. Tem uns insights aí. Olha, por enquanto eu não estou invadindo, né? não estou invadindo a privacidade dela. Só o branco, tá? branco. Agora que eu estou com vontade de ver o que está escrito, deixa eu ver. Olha! Tem umas coisas tem aí. coisas escritas aqui. Tem uns rabiscos aí. Tem uns rabiscos. Posso ler uma frase só? Mas não falo, não. Tá bom, leio. Não falo, eu leio para mim mesmo. Tá? Não digo a palavra. Vamos ver o que tem aqui. Vou até botar ó. Será que eu estou falando mal de alguém? Será que está falando mal de alguém? Hein? Não, aqui está falando sobre a Maria da Penha. É possível, é possível. Ainda bem. Aqui já é uma questão mais... Não, aqui é profissional. Pensar nos tribunais superiores. Ótimo. Isso pode ser dito, não é? Isso não é nenhuma inconfidência que eu esteja falando. Ótimo. Nada escrachado, né? Aqui tem uma reflexão sobre as prostitutas. Por que eu estou olhando? Não é só bisbilhotice. É para ver o universo da nossa dialogadora de hoje. Ela está falando sobre a OAB, né? Sobre a advocacia para as mulheres, os crimes contra a dignidade sexual. Até porque eu sei que você escreve numa revista digital e um dos temas é exatamente esse, a sexualidade feminina, não? Eu sempre gosto de relacionar, por exemplo, essa questão dos crimes, né? De toda essa questão penal, de criminologia, com a nossa sexualidade, que eu acho que está muito ligada, Ricardo, a questão da nossa sexualidade, o quanto que há de repressão na sexualidade feminina e o quanto está relacionado com a criminalidade, com os crimes contra as mulheres, né? Então, é um assunto muito interessante. Acho que, sem perceber, eu criei um gancho para apresentar a vocês o meu objeto surpresa, porque o objeto surpresa que eu tenho com ela, trouxe para ela, tem a ver com sexualidade. E como a questão da moral, da sexualidade, da ética sexual feminina atravessa a questão do feminismo. Eu vou passar o objeto surpresa para ela. Pela primeira vez, acho que vou pedir para ela abrir, e não eu, inicialmente. Eu sempre peço que eu abri o convidado, abri o objeto. Você sempre abre. Não, eu peço sempre que o convidado me mostre o que ele trouxe e eu abro o dele. Tá. Mas hoje... O meu depois. Eu vou botar hoje o seu depois. O meu depois. Olha o que eu trouxe como objeto surpresa para a Catarina. Pode mostrar esse horário, Ricardo? Pode. Nossa! Eu trouxe, mostra aqui. Tem mais coisa. Olha aí. Olha isso. Eu sei que você é louca por sapato. Eu sou louca. É um fetiche. Olha o sapato que ela tá. Mostra o sapato que ela tá. Que lindo sapato. É um fetiche. Como é que chama? Um coturno? Não, com um salto. É uma meia pata, né? É a lá Carmen Miranda, quase. E eu trouxe o sapato. Esse sapato é dela. Eu consegui. É verdade, eu fiquei olhando. Eu consegui que alguém roubasse. Foi a Ian Gomes que fez essa intermediação. E eu trouxe para ela quem? Eu trouxe a Anitta. E eu vou mostrar por quê. Porque a Anitta tem causado polêmica. Será que vai dar certo aqui? E eu vou causar polêmica também. Eita, não deu certo não. Deixa eu colocar a Anitta, porque ela tem causado polêmica em alguns setores do movimento feminista, né? Movimento feminista. Alguns dizendo que ela está empoderando a mulher, que ela é uma figura, né, que vai empoderar a figura da mulher, e outras que dizem que ela está fazendo um desserviço, que está objetificando a mulher e que ela está coisificando a mulher. Então eu trouxe... Deixa eu ver. Ou se ficasse assim maior... Mas mostra aqui. Mostra aqui. A cena mais polêmica é essa aqui. Aí.
ela e um parceiro, que é o homem negro, em posições, digamos, de insinuação sexual, em posições sexuais, etc. Nessa música que é um sucesso internacional, chamada Envolver, com a palavra a feminista Catarina. Qual o papel, qual é a análise que ela faz da presença de Anitta dentro do movimento feminista no mundo inteiro, que hoje é uma figura internacional. Olha, Ricardo, a Anitta, para mim, ela é uma mulher que sim, ela trata pela própria história dela, eu entendo que ela fala de empoderamento na própria história dela, né? Me parece que ela cuida da própria vida financeira dela. Então, para mim, ela representa, sim, um símbolo de empoderamento feminino, principalmente quando ela escolhe o que ela vai falar, o que ela vai abordar, né? Ela está usando aí da liberdade dela, da autonomia. Você acha que ela não presta, você então não colabora, não corrobora com uma determinada ala, digamos, do pensamento? Não. De que ela estaria, digamos, erotizando a mulher, coisificando inclusive o homem negro? Não, eu acho, o parceiro é um homem negro. Não, eu acho que ela está falando abertamente sobre sexualidade da forma como a consciência dela entende a sexualidade. Há na música, inclusive, um momento em que ela diz assim: eu vou te dar prazer em 5 minutos. E eu vi algumas críticas em relação a isso. Como com a mulher, primeiro, está abdicando do prazer dela para dar prazer ao homem. E depois, abdicando como é que chama? Das preliminares sexuais, num prazer muito objetivado, assim, muito objetivo, de poucos minutos. 5 minutos você vai gozar. Enfim, já vi críticas nesse sentido. É polêmico, né? É polêmico, né? É polêmico, mas só mesmo a Anitta aqui com a gente para a gente conseguir decifrar o que ela quis dizer com isso. Eu acho que, acima de tudo, eu tenho muito cuidado, Ricardo, em bater nas outras mulheres. Acho que a gente sororidade. Não é que eu ache que isso seja empoderamento. Não, talvez a minha ideia de empoderamento seja outra. Mas talvez a da Anitta seja construir uma linguagem na qual ela consiga dizer para as mulheres que está tudo bem sentir prazer da forma como elas quiserem. E se ela, de repente, sentir prazer dando prazer? Em 5 minutos ou 2 minutos, ou 2 minutos. O objeto surpresa da nossa dialogadora de hoje, Catarina Brasil, Vamos lá. Deixa ver. Pois é, você vai abrir, trouxe né? uma provocação boa, não foi? Você trouxe. Eu te trouxe a Foi Anitta. pesado. Foi? Eu te trouxe. E aqui é pesado também. E é muito. Quase que eu quebro a tua mesa, né, cara? Meu Deus, ela me trouxe faca. Ela me trouxe espátula. Ela me trouxe o que mais? A cozinha inteira. Ela me trouxe a cozinha inteira, ela me trouxe a cozinha. Ela me trouxe garfos e mais garfos e mais garfos. Explique-se, Catarina Brasil. Ricardo, meu presente para você eu sei que você gosta de teatro, gosta de usar a sua imaginação. Então, eu tive que usar a minha imaginação para estar aqui hoje. Não sei quantos pratos. Eu tive que usar a minha imaginação, igual a você, né? Igual o meu entrevistador. E o que eu tenho para te presentear é um personagem muito simbólico, que é já assistiu Alice no País das Maravilhas? Sim. Lembra do Chapeleiro Maluco? O Chapeleiro Maluco, sim. Então, pode vir meu presente aí. Olha, é o presente. Eita, o Chapeleiro Maluco, o diálogo. Que loucura, olha o que ela prontificou. Meu Deus, chamou um ator... Me trouxe um bolo, Chapeleiro Maluco. Depois da Anitta, Chapeleiro Maluco. Eu trouxe a Anitta e ela trouxe o Chapeleiro Maluco. Tem mais? Não pode falar. Tem o Jolino Louco em mais uma das suas criações malucas. Ai, que meu lindo. Deus, combinando com minha roupa. Alice no País das Maravilhas, obrigado. Que lindo. Obrigada, que lindo. meu amor. Olha, Catarina no País das Maravilhas, não é? Que lindo, que lindo. Catarina Brasil no País das Maravilhas. Brasil no País das Maravilhas. Agora tem que cortar o bolo, Ricardo. Pois é, por isso que você trouxe o pedaço. Agora entendi. Corta mesmo? Minha gente, olha que loucura. Tem escrito televisão, TVC. Para que todos saibam. Diálogo. Dia 21 foi aniversário dele, né? Foi teu aniversário, foi né? Foi meu aniversário, dia 21. Virginiano. 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 O primeiro
primeiro... Será que é um aniversário ou um desaniversário? Não, é aniversário mesmo. É o aniversário. Mesmo. Vou comer, então, o primeiro pedaço. Vou entregar a ela, que me trouxe um presente tão lindo. E o segundo gente, pedaço vai obrigada. para o chapeleiro. O chapeleiro. Que teve essa coisa tão linda, chapeleiro. Chapeleiro de meu pai. Estou misturando as histórias. Mas, enfim, olha Obrigada, que lindo, gente. chapeleiro. Que lindo. E vou dizer, o terceiro pedaço vai para quem está testemunhando o nosso encontro de hoje, simbolicamente, vai ser entregue ao testemunho do nosso diálogo, que é o telespectador do nosso Canal 5, do programa Diálogo. Acho que a gente pode terminar assim, não? Tá Nesse na hora? clima, né? Hein? Tá na hora, nesse clima de aniversário. Olha, já deu aí? Isso, já teve. Ótimo, obrigado. Acho que a gente tem tempo ainda. Linda mesmo. Tem A gente tempo tem ainda? tempo de dialogar. Então, olha... Tempo de diálogo. Aniversário. Me ocorreu, então, já que cada tema, cada objeto é objeto de pauta, eu acho que poderia pautar o tempo. Aniversário é cronometrar de tempo, um cronometrar de tempo, Exatamente, né? tem tudo a ver com também um personagem Com a que tem passagem com do tempo. outro tempo, né? Outra... E eu queria, então, que você falasse sobre isso, como é que você lida com o tempo, com a passagem do tempo. Eu sou bem desorganizada com o tempo. O tempo mexe comigo, sabe? Eu não consigo dominar o tempo. O tempo me domina, acredita? Ainda. Mas pode ser que aconteça uma coisa chapeleiro maluco e que de repente eu consiga dominar o tempo, né? Igual o filme Alice no País das Maravilhas. Quem sabe, né? E na Alice, ela fica criança, ela fica pequena, ela fica grande. Ela descobre umas coisas e tem essa mudança do tempo, né? De controlar o tempo, de segurar o tempo, né? No 2, eu acho. No 2 fala dessa mudança do tempo, né? De se reencontrar, de reencontrar. E tempo tem a ver com reencontro. É ou não é, Ricardo? É, inclusive consigo mesmo, né? Consigo O mesmo, com outros personagens também que acabam pautando a nossa vida, né? E você lida bem com isso? Você acha que com a passagem do tempo, com a criança, com a adolescente que você já foi, com a adulta que você é? Eu me trabalho para encontrar a criança na adulta e a adulta na criança. Tem um conflito aí. Estou me lembrando aqui Tem um da conflito. Ian Gomes, que ela tem um programa chamado Viver Mais, que é aqui do nosso Canal 5, e que ela trabalha exatamente com essa ideia das pessoas mais velhas. E tem uma coisa linda sobre essa frase, sobre essa fase, sobre esse momento, né, de viver mais na terceira idade, que diz o seguinte, que o mais velho caminha de forma mais lenta e mais ponderada, porque ele carrega dentro de si não apenas o idoso que ele é, mas também o adulto que ele foi, o adolescente que ele foi e a criança que ele foi. Tem tudo isso dentro de si mesmo. E você também se sente assim? Você tem uma criança também aí dentro, Catarina? Ricardo... Criança que adora aniversário e que adora Alice no País das Maravilhas e o Chapeleiro Maluco. Você tem essa criança? Eu acho que eu tenho uma criança e eu tenho também essa coisa do mistério. Acho que a vida, o tempo é mistério. Né? Eu tenho isso, eu gosto de ver mistério no meu dia a dia, nas coisas, nesse momento, sabe? Então, eu acho que a vida é mistério. Você então está aberta ao mistério do que virá, o devir. Totalmente aberta ao mistério. Eu acho que é isso que torna a vida possível e encantadora. Muito obrigado, Catarina. Eu que agradeço, pela sua presença, eu que agradeço. Por esse bolo. Obrigado pela presença do Chapeleiro Maluco. Maravilhoso. Feito pelo Deus Julino Lucas. Isso é que é bom, ter um produtor que ao mesmo tempo é ator. E ele então cria personagens e entra, não mais como objeto surpresa, mas como pessoa surpresa, ou persona surpresa, e me traz esse bolo com o qual eu devo dividir com você. Dividir com ele, com ela e com você. Para que eu convido que esteja conosco no próximo programa do programa Diálogo.